AJUTRA, Associação de Juízes do Trabalho do Rio de Janeiro. É uma associação de juízes do trabalho, criada para congregar os juízes democraticamente numa associação voltada para os seus interesses corporativos, mas também para fazer uma interlocução com a sociedade, principalmente a sociedade jurídica, entre os juízes e essa sociedade. Por isso foi criada também uma escola associativa, que é a nossa EJUTRA, Escola de Juízes do Trabalho da AJUTRA. Ficou uma pequena diferença entre o E e o A. Nós temos, então, a nossa escola associativa, que promove, então, regularmente essas nossas lives, sempre trazendo convidados muito especiais, temas de interesse da comunidade jurídica. E, às vezes, viu, Cláudio, também temos temas aqui como planejamento de viagens, sobre geopolítica internacional, pretendemos fazer um sobre vinhos, Joia. ou seja, para que não fique apenas pesado essa coisa jurídica, né? Claro. Então, temos hoje um tema bastante jurídico, um tema bastante importante para juízes e advogados de um modo geral, que temos o prazer de apresentar, então, o Cláudio Freitas, fazendo uma indiscrição com o nosso palestrante. Apesar dessa minha cara de garoto, né, eu já estou na magistratura, eu estive na magistratura há muito tempo, principalmente na academia. E tive o prazer de ser professor do pai do Cláudio Freitas, né, que também um magistrado passou boa parte da sua vida como magistrado em Campos, e tenho um prazer enorme de agora estar aqui com o filho, homônimo também, Cláudio Freitas. Cláudio, transmita ao seu pai um abraço muito grande, um beijo no coração dele, tenho um grande carinho por ele. E o filho, desculpe o pai, mas o filho superou o pai. Também magistrado, também brilhante, é mestre em Direito, doutorando, professor universitário e magistrado do trabalho desde 2013. Todas as informações que eu tenho desde o meu tempo de desembargador, quando já tinha que ver as sentenças do Cláudio, um magistrado brilhante, não é elogio de palestrante não, viu, Cláudio? Você é um magistrado brilhante, um bom juiz, e que resolveu, para bem da comunidade jurídica, dividir a magistratura com o magistério, que eu acho muito importante. Não é à toa que a lei orgânica da magistratura permite que o magistrado, que não pode ter qualquer outra atividade profissional, possa ter a atividade de docente. Por quê? Porque transmite aos seus alunos, transmite aos alunos de direito, uma visão do direito a partir da ótica de um magistrado. Todos os profissionais do direito têm óticas, têm jeitos de ver o direito. E é importante que a gente tenha na academia professores que sejam advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, mas também da magistratura. Isso é muito enriquecedor para os alunos do curso de Direito e, por isso, a Constituição, a lei orgânica, permite, e eu diria mais, deveria incentivar que os juízes também dedicassem uma parte do seu tempo ao magistério. E, ao mesmo tempo, agora falo por experiência pessoal, eu acho que o Cláudio vai concordar, nos ajuda a nos atualizar, né, Cláudio? Na medida que cada aula que a gente tem que preparar, o primeiro estudante dessa aula somos nós mesmos. Temos que rever a matéria, temos que reaprender, temos que inovar. Então, hoje nós temos o Cláudio falando sobre algo que é de sua especialidade, né? A negociação coletiva no Brasil. E aí, ele mesmo escolheu um tema super interessante sobre isso, que é entre avanços e retrocessos no Brasil, entre o negociado e o legislado. O Cláudio vai ter a palavra franqueada daqui a pouco, mas eu gostaria, tá, Cláudio, de fazer uma rápida introdução de uma perspectiva própria sobre o tema, para que você possa abordar, que é assim, nós vivemos, na minha opinião, no Brasil, uma encruzilhada entre uma intenção e uma situação.
qual é a intenção? A intenção é a de que o melhor tipo de regulação entre capital e trabalho é a regulação autônoma, é a regulação entre as próprias partes. Então, do ponto de vista liberal, do ponto de vista da história do direito, é o melhor porque cabe ao trabalhador negociar com o seu empregador, com as empresas, as condições de trabalho desses trabalhadores. Então, essa é uma intenção maravilhosa. Mas, para que isso possa ocorrer, resolvendo o problema da hipossuficiência, sempre se imaginou essa interlocução, essa negociação, feita pelo sindicato de trabalhadores e as empresas, por outro lado. Né? Óbvio, todos nós sabemos, imaginamos que um trabalhador sozinho não tem muita condição de negociar coisa nenhuma, mas a não ser aderir à vontade dos seus empregadores. Mas os sindicatos não. E os dirigentes sindicatos, com suas garantias constitucionais, teria uma condição excepcional. Então, o que se esperaria, Cláudio, espero que você aborde nisso, é que para, vamos dizer assim, uma vida fortificada de negociação, seria necessário que, junto com uma reforma entre negociado e legislado, viesse uma reforma sindical para dotar o Brasil de um sindicato forte, de um sindicato representativo, de um sindicato autônomo, para que pudesse, junto às empresas e os sindicatos patronais, produzir uma boa legislação. Então, em 2017, na reforma trabalhista, teve-se a intenção de, digamos, favorecer essa negociação coletiva, mas, ao mesmo tempo, asfixiar os sindicatos dos trabalhadores com o fim do imposto sindical de forma obrigatória, com o fim das contribuições, ou melhor, das formas de financiamento do sindicato. Isso levou, me parece, a um impasse. Então, eu vou franquear a palavra ao Cláudio, que vai nos trazer agora uma perspectiva histórica, dar a sua opinião, e pedindo, Cláudio, como primeira pergunta, né, que ao longo você aborde essa questão. Né? Como é que a gente sai desse impasse? Como é que a gente pode considerar que um negociado pode prevalecer até sobre um legislado se os atores da negociação, de repente, não estão no mesmo pé de igualdade de negociar? Né? Então, é um prazer, em nome da Jutra, recebê-lo aqui. É um prazer lhe franquear a palavra. E você tem aí o tempo que achar necessário para a sua exposição. Seja bem-vindo. Joia, Marcos. Obrigado, meu amigo. Aqui eu que tenho que agradecer o convite, né? Uma honra absurda. Aqui a gente, quando você comentou aqui, todo mundo acaba sabendo, e eu sei muito bem, que você foi professor do meu pai e acaba entregando um pouco a idade, né? Mas isso é um outro momento, a gente marca uma outra live para falar sobre envelhecimento com saúde, até porque estou falando aqui com um triatleta de alto nível, que eu sei disso. Mas obrigado aqui pelas palavras, obrigado pelo convite. E, claro, esse tema aqui sempre está na ordem do dia, e coincidentemente ou não, esse ano, 70 anos daquela obra maravilhosa, O Problema do Sindicato Único no Brasil, de Evaristo de Moraes Filho. Quem não leu, tem a obrigação de ler essa obra monumental do mestre Evaristo de Moraes Filho, O Problema do Sindicato Único no Brasil, mais do que atual. Ele consegue discorrer sobre a problemática sindical em 1952, como se fosse nos dias de hoje. Ele fala do sindicato no Brasil, na Rússia, na Bélgica, nos Estados Unidos, na França, como se estivesse num bate-papo de bar. É um monumento aquilo ali, é uma obra que todo mundo tem que conhecer. Mas, coincidentemente ou não, agora formando-se assim, esses 70 anos desse livro, que todos têm a obrigação de ler, a gente passa por uma questão que talvez, aliás, certamente, ela vai além do direito. Um grande problema da nossa área trabalhista é imaginar que o direito do trabalho ele é um compartimento estanque que se resolve, a autopoiese do direito do trabalho, como se ele fosse ele próprio, o próprio consumidor dele mesmo. Então, a gente tem esse problema, isso tanto na academia quanto, obviamente, na prática. Mas a gente sabe que o direito do trabalho é muito mais do que o trabalho. É sociologia do direito, sociologia das profissões, é filosofia, é direito civil, direito constitucional, ADM, é uma série de outras ponderações.
Mark Gellner já falava desde a década de 70 que o direito ele é construtivo, constitutivo e é formacional. O direito a gente não consegue tirar de uma prateleira e dar uma resposta pronta, porque os fatos sociais vão e a gente tenta acompanhar a evolução dos fatos sociais. Daí que ele mesmo acaba acrescentando depois as tais das fronteiras de injustiça em movimento. Aquilo que era justo ou aparentemente normal alguns anos atrás, hoje em dia já está em outro momento, na verdade, não é tão justo assim. E, claro, esse movimento vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E, é claro, quando a gente fala de negociação coletiva, eu vou dividir nosso bate-papo aqui, se me permite, Marcos, em três tópicos, digamos assim. Essa parte introdutória, digamos assim, falando um pouco mais do histórico, dos motivos da negociação coletiva. Um segundo momento da prática e dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, acima de tudo, os mais recentes. E no terceiro momento, a gente vê quais seriam os próximos ou possíveis passos da negociação coletiva. O direito do trabalho ele surge, obviamente, dentro de um contexto coletivo. Pensar em direito do trabalho e não pensar no contexto coletivo é absolutamente impossível. Eu sempre indico para os alunos e para os colegas, quem gosta muito de seriados, de filmes, assistir a um seriado que só tem 8 capítulos, 4 capítulos na primeira temporada e 4 na segunda, que é chamado A Fábrica, The Mill. É uma aula de direito coletivo do trabalho, o surgimento do direito do trabalho. A partir daquela exploração que todos nós sabemos, que resultaram em negociações coletivas com o embrionário sindicato à época. Então, você fala de direito coletivo, de sindicato e de greve. E, a partir dali, por exemplo, a Lei Peel de 1802, na Inglaterra, que limitou a jornada, limitou o trabalho infantil para somente os maiores de 8 anos. Então, o direito do trabalho surge a partir de um fato social, da questão social, e, claro, o direito coletivo e a negociação coletiva a partir daí também. A nossa formação coletiva, aqui no Brasil, a gente sabe que sempre gravitou em torno do Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente Ministério do Trabalho e Previdência Social. A professora Sayonara Grilo Coutinho fala muito bem disso, você, Marcos, fala muito bem disso, artigo que eu li, reli umas 10 vezes, inclusive sobre a crítica à contribuição sindical obrigatória, dentre outros temas críticos sobre o sindicato brasileiro. E isso acabou criando, inegavelmente, um vício. Não um vício de consentimento, mas um vício formacional. A partir desse momento em que a gravitação sindical brasileira foi em torno de um órgão estatal que poderia intervir a qualquer momento para constituir, intervir, modificar ou extinguir, é claro que algum problema formacional é criado e, a partir dali, isso não vai mudando muito. Claro que eu não falo aqui de maneira genérica para todos os sindicatos, mas nós chegamos ao ponto de termos 17 mil sindicatos em início de 2017. E isso, claro, infelizmente, chamou a atenção daqueles que tinham aquela bandeira de alto lá. Para que tanto sindicato assim? O importante é ter pouco sindicato para ter uma negociação forte, como se a questão numérica tivesse alguma correlação necessária e cientificamente comprovada, o que não existe de fato. A questão é que, realmente, diante dessa formação nossa sindical, que foi viciada inegavelmente, nós passamos por aquele momento que o José Albertino Rodrigues critica muito também, que é o sindicato pelego, ou peleguismo sindical, e que foi criticado pelo novo sindicalismo da década de 70 e 80, só que esse novo sindicalismo acabou sendo engolido pelo movimento neoliberal. Isso aí é fato público, notório, Ricardo Antunes fala super bem disso, Giovanni Alves também, e Svan Metzaros também fala super bem disso. Isso não é só no Brasil, na Inglaterra, na época de Margaret Thatcher, é o primeiro exemplo em que nós vimos o movimento sindical tentando entrar na política porque era o único jeito de, talvez, mudar alguma coisa. E, obviamente, a partir dessa época, desse neoliberalismo, nesse contexto neoliberal, início, eu vou colocar início da década de 80, tá? Não vou nem colocar o movimento neoliberal chileno com Pinochet, que foi, na verdade, uma tentativa aqui nas Américas que funcionou, mas colocando a partir da década de 80, que foi o marco principal. É fato público e notório que os sindicatos começaram a perder força, poder de barganha, poder político engolido por um contexto econômico que cada vez mais vai passando como um rolo compressor. A gente sabe que vai capturando cada vez mais a subjetividade de cada um e cada uma dos trabalhadores. Seja a época por novas formas de trabalho, teletrabalho, trabalho intermitente,
terceirizações de atividade fim, seja pelo atual movimento da uberização, como diz Tom Lee, aliás, Stan Lee é ótimo, aí os Vingadores. Assim como também diz, naturalmente, nossa doutrina, especialmente o Ricardo Antunes, que fala muito bem disso, da riqueza e a miséria, em vários volumes de revistas dele. O problema, diante disso tudo que foi evoluindo, foi tendo um rolo compressor e foi passando por vários momentos sindicais, culminou naquele movimento em 98. Você vai lembrar melhor do que eu, em 98, especialmente pelo professor Pastore, da USP, querendo modificar um dispositivozinho só da CLT e colocar 2 linhas. Caso haja negociação coletiva, o negociado coletivamente irá prevalecer sobre o legislado, desde que não viole a Constituição da República, basicamente com essas linhas. Isso não colou, era um momento em que o movimento sindical ainda no Brasil era forte, você vai lembrar muito bem das grandes greves da década de 90, eu fui empregado advogado da Petrobras, e isso era muito falado na época, não se vivia isso, eu fui de 2006 a 2013 advogado de lá, mas sempre se falava das grandes greves da década de 90 da Petrobras, em que realmente tudo parava, ainda um movimento do sindicato forte. Mas aquele movimento neoliberal da década de 80 e 90 lá na Europa, Estados Unidos, começou a chegar a partir dos anos 2000 no Brasil. Vindo esse movimento liberal nos anos 2000 no Brasil, o contexto econômico nosso ainda não era desfavorável, a bolha econômica que estourou em 2008 nos Estados Unidos não fez um efeito tão grande aqui, então o momento não era favorável. Mas em alguma hora isso ia acontecer, e aconteceu realmente em 2017. Uma das grandes críticas que nós temos em relação a essa modificação estrutural do sindicalismo brasileiro, especialmente com a retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical, foi porque, primeiro, o debate a gente sabe que ele não existiu. Então, entre a apresentação do projeto, tramitação e aprovação, cerca de 8 meses no total. Isso aí realmente não é um diálogo, por isso que muitos suscitam a violação à Convenção, especialmente 98 da OIT, ou seja, a inconvencionalidade da nossa reforma trabalhista. Também alguns citam a Convenção 155, mas, enfim, esse primeiro problema da inconvencionalidade, a violação à Convenção, fica uma expressão muito feia falar isso. Mas a questão é que, inegavelmente, como eu ponderei no início, era um problema de, afinal de contas, o que os sindicatos querem e para onde eles querem chegar. A gente não tinha muito claramente o que pode e o que não pode ser negociado no Brasil. Nós tínhamos, claro, o TST, falando, por exemplo, intervalo intrajornada, nós não podemos negociar porque é uma norma de saúde e segurança do trabalhador. Sobre horas em itinerary, até é possível negociar, desde que não seja para menos de 50%. Falar sobre EPI, anotações em carteira, ou seja, direitos que garantam um patamar civilizatório mínimo, a gente não poderia negociar dentro daquela adequação setorial negociada. E agora chegou o Supremo Tribunal Federal. Chegando ao Supremo, e aí eu vou deixar para a segunda parte, a gente bate um papo sobre isso, o Supremo aparentemente encampou a mesma tese. Não sei se conhecendo qual o alcance dessa tese, e aí eu acho que mora o grande perigo, e a gente pode fazer uma centena de lives aqui para tratar do que pode e o que não pode ser negociado, e ainda assim não teremos uma resposta concreta, mas o fato é que no momento, e eu falo isso para todos os colegas, nós tivemos, bem ou mal, uma reoxigenação do direito do trabalho no Brasil, porque muitos de nós, se não quase todos, imaginavam que o Supremo ia liberar a negociação coletiva de uma maneira genérica, quando, na verdade, ele encampou a teoria, na verdade, baseada no princípio da adequação setorial negociada. Então, toda essa evolução pela qual nós passamos desde o início, passando pela doutrina do professor Evaristo, culminando ali na década de 70 com o novo sindicalismo, e esse movimento neoliberal que veio a calhar com a retirada da obrigatoriedade da contribuição sindical, nos faz repensar o próprio movimento sindical, até onde ele pode ir, e agora, acima de tudo, o que pode negociar e mais, para quem eu posso negociar. Será que a negociação coletiva ela vai ter uma amplitude tão grande a ponto de eu escolher a quem ela vai ser aplicada? Então, é uma indagação que eu deixo para a gente bater um papo a partir de agora, porque, se você sabe, se deixar eu falando aqui, ninguém mais fala na
na nossa live, Marcos. Deixo para você aí apresentar algumas ideias, senão eu falo aqui a noite toda. Sabe seu microfone aí, o seu está cortado agora. Não, na verdade, é exatamente o que você está colocando, né? A primeira questão que eu queria colocar para você, para a gente poder falar um pouquinho, é que visão você tem da efetividade da questão de como os sindicatos, então, poderão se financiar. Nós temos a questão do imposto sindical, mas se falamos também em cotas de contribuição para se poder participar da negociação coletiva. Porque senão você fica com aquele trabalhador que ele é beneficiado pela negociação coletiva, mas opõe, né, faz a sua oposição quanto ao desconto para o sindicato. Como é que você vê a questão da manutenção financeira do sindicato? Esse é o grande problema, né? Que depois da retirada dessa obrigatoriedade, até os últimos dados que eu vi, né, foram extintos, né? Pediram baixa realmente cerca de 2.000 sindicatos, mas ainda assim o número é grande. Essa pulverização com base no princípio da especialidade, do artigo 570 e 71, ele cria aquilo que também, você já falou bem sobre isso, eu também critico muito, toda a doutrina critica, que é a falta de força de barganha. Quando você mais especifica, menos poder de barganha você acaba tendo. Agora, essa questão do financiamento sindical é o problema do momento, porque com a retirada da obrigação da contribuição sindical, que é o famoso imposto sindical, agora nós temos uma contribuição que é legal e não obrigacional, ela existe na lei, mas ela não é obrigacional para quem não é filiado, isso é bom sempre ressaltar, porque a pessoa que é voluntariamente filiada, ela no ato de filiação, ela já apresenta sua concordância com eventuais descontos, inclusive aqueles na forma da lei. O problema fica para aquele não filiado, que é chamado de free rider, é aquele que pega a carona de graça, né? Não contribui para o sindicato, não dá um centavo para o sindicato, mas acaba se beneficiando dessa negociação coletiva. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, tem um enunciado, né, número 28, da Coordenadoria de Revisão da CCR, que possui lá, que é um órgão lá do Ministério Público do Trabalho Superior, enunciado número 28 de 2018. O MPT também tem pela CONARES, que é a Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, são duas orientações, não me recordo agora, orientação número 1 de 2018 ou 19, não me recordo agora o número, e que eles batem na mesma tecla. Nós teríamos a possibilidade, e aí resgataram essa interpretação, com base no artigo 513, a linha E, que diz que são prerrogativas dos sindicatos, a linha E, impor contribuições a todos aqueles que façam parte daquela categoria, uma expressa possibilidade, sem a presença de vedação constitucional, da famosa closed shop, você conseguir exigir, aliás, agency shop, você exigir daquela pessoa, mesmo que não filiada, o pagamento de uma contribuição estatuída por meio de uma negociação. Aí muitos vão dizer, peraí, não é por aí. Eu sei que é uma prerrogativa, quase que um direito potestativo do sindicato, de impor uma contribuição, mas no 611B, inciso 26, diz que não pode haver negociação para impor contribuições sem prévia e expressa autorização daquela parte. Então, ficou nesse imbróglio, e aí o próprio NPT apresentou uma solução. Olha, peraí, a gente pode sim impor, a gente não. Os sindicatos podem sim impor, a gente entende como permissivo, completo, desde que convoque a assembleia com publicidade, todos tenham conhecimento, e aqueles que compareçam à assembleia levantem a sua mão e concordem com aquela contribuição assistencial. Então, o prévia e expressa seria essa coletiva. Você convoca, se você foi ou não foi, problema é teu, mas foi convocado, foi informado, e aqueles que coletivamente compareceram e aprovaram aquela contribuição vão fazer as vezes daqueles que não foram. Exemplo clássico que todo mundo conhece, a Assembleia de Condomínio. Você é convocado, você vai se você quiser, se não for, quem foi? A maioria dos presentes vota em seu lugar. Então, dentro dessa lógica, porque o 611B, inciso 26, não fala individual, fala só de expressa e prévia, o MPT passou a interpretar pela possibilidade disso. No entanto, óbvio, esse caso já chegou ao Supremo Tribunal Federal a partir de 2020. Então, de 2020 para cá, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com base em reclamações constitucionais, é no sentido de que
Não pode. O prévia expressa significa também individual. Então, para haver cobrança, ainda que associativa, tem que ter a autorização prévia, expressa e individual desses trabalhadores não filiados. Ainda que saibamos, são 5.570 municípios no Brasil, 26 estados no IDF e União. Claro que tem muitos aí que fazem já a cobrança automática e depois, se quiser, você faz a sua oposição. Mas aí, dentro desse questionamento, o próprio Supremo falou, olha, nós temos uma súmula vinculante, número 40, o TST tem a OJ 17 da SDC, tem um precedente normativo 119, ou seja, jurisprudência mansa e pacífica quanto a essa vedação de contribuição de quem não é filiado, mas aí a gente volta para aquele mesmo problema, quer dizer, então, que a pessoa que não é filiada não contribui, mas usufrui de todos os benefícios. Qual seria a saída para esse tipo de situação? Será que nós devemos, então, impor mais contribuições aos filiados? Eu tenho certeza que, se eu fosse filiado e tivesse contribuindo no lugar de quem não é, para compensar a ausência de contribuição, é óbvio que a primeira coisa que eu iria fazer era sair. Eu não posso pagar como filiado no lugar de quem não é filiado. Então, essa lógica não pode funcionar. Jamais o sindicato pode pensar em contribuir de maneira compensatória, exigir a contribuição de maneira compensatória de quem está lá dentro. Então, o que pode ser pensado? Parcela da doutrina começou a entender, olha, a gente pode tentar uma forçação de barra para essa galera filiar ao sindicato. Como seria essa forçação de barra? Bem, de algumas possibilidades. Uma primeira, criar benefícios coletivos que alcancem tão somente os filiados. E aí alguns vão dizer, poxa, se eu criar benefícios que só alcancem os filiados, é óbvio que eu vou ter um problema depois de isonomia. Tem um trabalhador que trabalha lado ao lado, um filiado e não filiado, e recebendo, por exemplo, a mais. Então, essa tese, por exemplo, em Portugal, chegou a ser utilizada e inúmeras demandas relacionadas à equiparação salarial, por exemplo, estão em tramitação lá no judiciário português. Então, se pensou numa segunda possibilidade, olha, essa negociação tem que criar alguma coisa em benefício dos filiados. Questão econômica, já vi que vai dar complicador. Então, pensa em outra situação. Olha, o filiado vai fazer jus a um plano de saúde, vai fazer jus a um plano odontológico, um seguro de vida ou qualquer coisa que o valha, uma cesta de Natal, alguma coisa que não seja diretamente vinculada à questão econômica. Passou a ser uma possibilidade, algumas negociações eu já tenho visto que tem colocado esse tipo de cláusula, e até onde eu sei, não vem sendo impugnada judicialmente. É uma saída. Será que essa saída é tão atrativa para manter uma pessoa filiada? Aí só o tempo irá dizer. Ou a gente tem uma outra saída, e essa aqui pode ser, ao mesmo tempo, perigosa, mas eu acho que a gente tem que repensar nessa temática. Será que seria viável nós imaginarmos uma relativização da clássica eficácia erga omnes da negociação coletiva? Como assim? Será que é possível eu pensar numa negociação coletiva específica para quem contribui? Veja, eu não falei para quem é filiado, eu falei para quem contribui. Eu mesmo, sem ser filiado, eu posso, sem problema algum, contribuir para o sindicato dos professores aqui no município, porque a última negociação foi bacana, conseguiu, por exemplo, uma reposição inflacionária dentro dessa última nossa inflação, que foi altíssima. Poxa, achei bacana. Qual é o valor da contribuição? É o valor de um dia por ano de trabalho, por mês, equivalente ao ano. Vou fazer. Será que é viável repensar, então, o alcance, ou seja, a eficácia erga omnes, tão somente para aqueles que contribuem, ou isso violaria aquilo que nós falamos aqui logo no começo, a isonomia? Ou, e aí um próximo passo, com essa lógica do negociado prevalecendo sobre o legislado, ao negociar coletivamente, com essa minha liberdade e valorização da negociação coletiva, que está no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, eu posso, com esse alcance, com esse direito fundamental estampado na Carta, redefinir a própria conceituação do que é um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, e, a partir daí, relativizar a eficácia erga omnes
para que alcance tão somente esses tais contribuintes, não necessariamente filiados, é um tema que vem sendo repensado, Marcos, e realmente eu estou com essa pulga atrás da orelha desde o início da reforma trabalhista, que era um tema que eu já vinha pensando antes da reforma, se isso seria viável. Agora, então, com a reforma, caramba, eu, sinceramente, estou há 5 anos, quase 6 anos, pensando nisso e não consegui uma resposta definitiva se isso é constitucional ou se isso seria inconstitucional, ainda mais agora com esse problema financeiro dos sindicatos. Então, ao mesmo tempo, você não está exigindo que a pessoa se filie, não está exigindo, não está forçando uma desfiliação, seja individual, seja coletiva, mas, de alguma maneira, você está exigindo, seria uma palavra meio forte, mas pedindo, suplicando que aqueles que estejam interessados no benefício daquela negociata, que eles contribuam, filiados ou não, porque filiado tem outras contribuições além dessa, por exemplo. É um sistema que, por exemplo, funciona na Argentina, é um sistema que também, em parte, funciona em Portugal, Itália também tem assim, Alemanha. Então, não é nada, não é novo, não é uma lógica nova do Brasil, mas que me parece que vale a pena repensar uma forma de financiar sem forçar e sem violar a jurisprudência do STF e do TST. Não sei o que você acha, e eu sei que as suas opiniões são sempre muito bem fundamentadas e incisivas. Eu aguardo as suas manifestações. Eu tendo a concordar com você, mas vou permitir aqui aos nossos assistentes fazer uma retrospectiva sobre o caráter ideológico, né? Me parece evidente que o Supremo Tribunal Federal, ao fazer a análise constitucional do direito do trabalho, vem, ao meu juízo, adotando uma postura reducionista do direito. Em que sentido? Todos nós sabemos que o direito ele existe como regulação com justiça da vida social, levando em consideração principalmente os postulados dos direitos humanos e do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse me parece que o direito fazem uma redução do direito, né? A primeira delas são as chamadas escolas, vamos chamar de escolas sociológicas, as que interpretam o direito a partir de uma visão meramente sociológica. Estamos pensando em Luhmann, Niklas Luhmann, né? Estamos pensando talvez até em Habermas. Mas uma segunda corrente muito importante são as escolas econômicas, ou seja, reduzem a função do direito a ser um acessório da economia. Então, ao invés do direito respeitar a sua autonomia, que é baseada na justiça, nos valores fundamentais dos direitos fundamentais, ele é um mero instrumento de uma política econômica. E aí, o que nós vamos ver? Escolas que fazem, por exemplo, a análise econômica do direito, o seu grande Deus. O direito passa a ter uma única teoria do direito, que é a análise econômica do direito. E me parece que o Supremo, conscientemente ou não por parte de seus ministros, e aqui a crítica é acadêmica, enveredou pelo caminho de uma análise econômica do direito e passou a partir dos confrontos, das ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade, privilegiar, por exemplo, princípios da livre iniciativa, né, e da propriedade. Acho que todos da área jurídica sabem o que aconteceu, por exemplo, com o problema da terceirização. Está lá expresso no voto dos ministros Barroso e do ministro Fux, uma análise econômica dizendo, por exemplo, que compete ao empresário escolher as formas de dominação, que o que é importante é a livre iniciativa, que é importante. Ok. Mas subordinar o direito apenas a uma análise econômica não retira a autonomia
economia do direito, que é muito mais... Mas que sim. E nessa questão, eu não tenho muita esperança de que a composição atual do Supremo, que nessa questão foi bem dividida, ficou ali, né, de um lado, o ministro Fux, o ministro Barroso, Alexandre de Moraes, de outro lado, o ministro Lewandowski, Rosa Weber, Edson Fachin. Quer dizer, dentro do Supremo Tribunal Federal, nós temos composição que vamos ver agora com os 2 novos ministros, me parece até pelas suas nomeações, que tenderão aí para esse aspecto mais liberal de análise econômica. Mas, assim, em resumo, para não me alongar, Cláudio, o que eu vejo é o seguinte: eu vejo um Supremo que não está decidindo a Constituição a partir do direito autônomo, mas a partir de um direito subordinado à economia. E mais, a uma específica economia liberal ou neoliberal. E com isso, está havendo, sim, eu não vou chamar de massacre, mas pelo menos um desequilíbrio grande entre o valor social do trabalho e o valor da livre iniciativa, que estão colocados no mesmo patamar no artigo 1º, se não me engano, inciso quarto, a partir da livre iniciativa. E isso é que me parece tornou meio sem solução, porque nós, juristas, fomos treinados a analisar o direito num aspecto muito mais amplo. Seu caráter ideológico, seu caráter econômico, seu caráter político, seu caráter funcionalista sociológico. E aí fica difícil a gente, por exemplo, entender como o mesmo texto de lei pode dizer que o negociado vale sobre a lei. Se você tivesse a Constituição dizendo o que aconteceu foi que a lei conferiu a um outro instrumento de regulação uma força maior do que ela própria. E aí vem a questão: o que fez isso foi uma lei, a lei 13.467, a lei da reforma trabalhista. Pois bem, e se vier uma outra lei e disser, não, agora o legislado vale sobre o negociado? Né? Esta lei, que segundo a lei anterior, ela tem um caráter menor do que a norma coletiva. Mas o que impôs esse caráter menor foi uma lei ordinária. Uma outra lei de mesma hierarquia, não vamos precisar recorrer à pirâmide de Kelsen, mas de mesma hierarquia, está mudando isso. Quer dizer, se uma norma coletiva, pela atual lei, prevalece sobre a lei, por que ela não pode estabelecer, então, a respeito das contribuições, algo diferente da lei? Porque ela seria inconstitucional. Me parece uma contradição em termos do que propriamente se estabeleceu. Então, nessa parte, eu estou aqui divagando um pouquinho sobre sobre teoria do direito. Perfeito. Sobre teoria do direito, porque quem sou eu estava esbarrando sempre que o Supremo tenha uma visão um pouco menos econômica e um pouco mais autônoma do direito. Um outro problema que vejo nessa questão do negociado versus legislado é na própria tipificação do que se entende pelo que não pode ser negociado a partir do artigo 611. O que não pode ser negociado, né? Esse aí. Vou trazer aqui essa bomba para você, porque é o seguinte, que a lei quis dizer, olha, tudo aquilo que está expresso no artigo 7º não pode, aquilo ali é a partir dali, aquilo é o piso. Então, negociação coletiva prevalece sobre a lei, menos naquilo que estiver expressamente disposto no artigo 7º. É isso? É essa a sua posição? Pois é. Essa questão da análise, né, econômica do direito algo que, na verdade, já vem há um tempo, pelo que eu me recordo, e aí a gente já bati muito papo com o pessoal da PGE, mais ou menos ali desde o início dos anos 2000, tem até um livro que é um clássico, que cheguei ali na época,
que é o do professor Gustavo Amaral, Direito, Escassez e Escolha, que é um livro muito bom, que ele falava já desse início de abordagem do direito econômico no Brasil. Então, isso aí foi evoluindo lá no Supremo Tribunal Federal, o tema do momento. O professor Fux lançou ano passado ou retrasado, com Bruno Bodar, um livro sobre análise econômica do processo civil. Então, é um tema que realmente, do momento, onde tiver uma abordagem sobre direito, eles estão falando sobre análise econômica do direito. Antes fosse, como você ponderou, Marcos, a questão de pensar como Habermas. Mas Habermas, pelo menos, pensava, né, num agir comunicativo, pelo menos pensava numa ideia da gente dialogar para chegar num resultado dialógico. Mas antes fosse isso. O que nós temos agora, e aproveitando o gancho do Supremo Tribunal Federal, foi a adoção aí, basicamente, da teoria de Herbert Hart, que foi a derrotabilidade das normas e também da jurisdição por exceção, ou jurisdição de exceção. Então, o Supremo, ao falar de uma jurisdição de exceção e derrotabilidade das normas que vinculavam a necessidade de uma negociação coletiva, ele acabou excepcionando, no caso concreto, o que a Constituição coloca. No nosso caso aqui, aproveitando o gancho, é que nós temos lá claramente no artigo 7º, inciso 6º, que irredutibilidade salarial é um direito do trabalhador, salvo negociação coletiva. Só que quando veio a análise da atual Lei 14.020, que permitia mais ainda do que essa discussão nossa, a redução de trabalho e de jornada, né, juntamente, por meio de negociação individual. E o Supremo disse, olha, primeiro ponto, o sindicato está sem poder nenhum, não está podendo fazer nada. Foi exatamente isso que foi falado. E segundo ponto, nós estamos no momento de jurisdição de exceção, que era a teoria de Hart na década de 70 e que 10 anos depois ele mesmo abandonou. Então, excepcionalmente, dependendo do caso social concreto, a gente poderia relativizar direitos, inclusive fundamentais. Então, na base dessa ótica econômica do direito, que vem tomando corpo não só no Brasil, mas como, não vou dizer no globo inteiro, mas como houve 110 países fazendo reforma trabalhista, posso dizer na sua imensa maioria, né? Já que são 193 reconhecidos pela ONU, então nós temos aqui um movimento engolindo realmente a questão social em prol dessa resposta. O direito tem que dar uma resposta à economia, e não à questão social, jurídica, filosófica, sociológica, como pensar fosse um grande crime hoje em dia. Então, pensar o direito, pensar a sociologia fosse um grande problema social e também jurídico. A ideia hoje é objetivar cada vez mais as respostas que se tem momentaneamente naquele movimento histórico, e é isso que o Supremo vem fazendo. Não é só o nosso Supremo. Toda a Suprema Corte vem fazendo isso. Vou dar um exemplo muito recente aqui da Suprema Corte dos Estados Unidos, e foi, não coincidentemente, mas foi um fato, né? Logo após o falecimento da Ruth Ginsburg, que foi a grande ministra do Supremo, todo mundo sabe muito bem disso. Na Suprema Corte dos Estados Unidos estava sendo analisada, que é um tema que vai chegar na nossa Suprema Corte em algum momento, simplesmente a possibilidade ou não de um trabalhador negociar, quando contratado, a submissão obrigatória à arbitragem. É o Mandatory Arbitration Clause, que tem em alguns contratos individuais. Ele abre mão do judiciário e abre mão, inclusive, de qualquer benefício que, porventura, possa vir a sua categoria a obter numa class action. Então, ele logo no ato de contratação, isso ficou à moda a partir de 2017, lá nos restaurantes de fast food, ele já só preenchia, só ticava esse tipo de cláusula, aceitando, concordando com isso. Chegou na Suprema Corte, o movimento lá era bem tranquilo, dizendo que não é possível isso, mas com o falecimento da Ruth e a eleição dos novos 2 ministros, o movimento foi simplesmente o inverso e disse não, liberdade. Liberdade para contratar e liberdade econômica. A gente sabe que essa palavra lá é muito falada, em que pese não dessa forma como muitos falam. Então, nós temos esse movimento, isso é mundial. Não estou falando que a gente tem que aceitar, mas a gente está aqui na academia, inclusive, para dialogar e esperamos que sejamos, em algum momento, ouvidos e não simplesmente reconhecidos como aqueles revoltados que pensam diferente no movimento mundial. Mas eu acho que, tenho certeza que essa ideia agora é momentânea, mas que nada impede que, em algum momento, haja uma reformulação tanto da corte quanto do pensamento, até porque a gente sabe que a técnica da overruling ela existe exatamente para isso, para superar a partir de alguma evolução social
e histórica. E é assim que a gente espera, porque a gente sabe muito bem que a Lei 13.467 ela veio dizendo que iria criar muitos empregos e, na verdade, ela não criou absolutamente nada. Ela só, e a gente está vendo isso na prática, precarizou cada dia mais. E essa última lei agora, Lei 14.437, ela veio no exercício de futurologia do nosso presidente, depois do Congresso confirmando, já dizendo que em qualquer momento de decretação de estado de calamidade, sem especificar qual é o caso exato, pode ser que aí sim a gente faça da mesma forma, relativizar direitos, reduzir salários e jornada por negociação individual. Então ampliou aquela 14.020 de 2020 para 14.437 de 2022, para futuramente, quem sabe quando, no momento de pandemia, que a gente sabe que vai ter uma outra, espero que não tão cedo, mas a gente pode já antecipadamente relativizar um direito fundamental por uma lei ordinária. Vamos ver se isso aí, até onde vai isso, porque o movimento não está nem um pouco favorável sociologicamente e realmente impensavelmente contrário ao próprio movimento constitucional, né, Marcos? Na verdade, Cláudio, eu vejo um pouco, eu tenho defendido isso em alguns grupos de discussão e tenho falado isso especialmente no Instituto dos Advogados do Brasil, que não apenas o direito coletivo, mas o direito do trabalho no Brasil, ele precisa ser reavaliado, concordo, precisa ser modernizado, mas não no sentido de uma simples e pura desregulamentação. Ele precisa ser modernizado a partir de uma releitura dos atuais princípios que devem reger o direito do trabalho, né? Quando a gente fala em princípios, não estou aqui com nenhuma leitura pós-positivista, senão o nosso colega Fábio Gomes me estrangula, né? Não é nenhuma leitura pós-positivista. Estou falando mesmo dos princípios básicos, assim, ou seja, existe uma relação de trabalho hoje, obviamente diferente das relações de trabalho quando o direito do trabalho se tornou necessário existir. Obviamente, não temos mais aqueles homens e mulheres todos trabalhando 16 horas, crianças, aquelas raízes do direito do trabalho. E aí o que acontece? Hoje nós temos um direito do trabalho que regula igualmente um açougueiro que tem 2 empregados, em que normalmente ele chega mais cedo do que esses seus 2 empregados ajudantes, ao final do mês, ali cortando carne e vendendo junto com seus auxiliares, um está lá dentro do frigorífico, outro está vendendo carne com ele está no caixa. Esse sujeito é tão trabalhador quanto seus empregados, né? E temos um grande banco com 20 mil empregados, temos uma Petrobras, uma grande empregadora, com o mesmo direito do trabalho regulamentando, né? Então, isso gerou, obviamente, visões distintas do direito do trabalho para o pequeno empresário e para o grande empresário. E aqui, uma crítica construtiva, o judiciário trabalhista também esqueceu, em boa parte, de fazer essas distinções em seus julgamentos, né? A justiça, me parece, existe para julgar casos concretos, e no julgamento de casos concretos, deve o juiz do trabalho sim interpretar a partir dos atores que estão litigando. Um grande empregador contra o empregado, um pequeno empregador. Mas, a partir daí, que soluções se passou a adotar? Inicialmente, criar a figura do trabalhador que é hipersuficiente. Saiu do hipossuficiente para o hipersuficiente. Sem nenhuma discussão social, por exemplo, se ganhar 2 vezes o teto da Previdência, torna, por exemplo, alguém que ganha 15 mil reais, 16 mil reais, absolutamente independente e hipersuficiente, como se fosse desses executivos que ganham 50, 80, 100 mil reais, né? Então, primeiro lugar, esse direito do trabalho regulando todo mundo ficou, obviamente, caducado. E vamos imaginar que chega ao judiciário trabalhista demandas de micros e pequenos empresários. Existem os grandes devedores, existe, mas a grande massa, talvez aí os dados falam, talvez em 70% de quem litiga na Justiça do Trabalho, são empresas que têm até 20 empregados, né? Pequenos. E esse mesmo direito do trabalho é julgado como o do grande. E aí, obviamente, é o seguinte, então como é que se resolve isso? Vamos para o direito coletivo, né? Então vamos deixar que o sindicato dos trabalhadores, né, dos açougues, por exemplo, do comércio, resolva isso. Mas aí não se mexeu
é essa provocação que eu te faço, não se mexeu no conceito de categoria. Para mim, e eu não estou inventando isso, estou seguindo o grande professor Romita, né, um dos calcanhares aqueles do direito coletivo no Brasil, que leva à unicidade. E como é que a gente poderia mexer na unicidade sem afrontar a Constituição? Mexendo no conceito de categoria. O que você acha, Cláudio, do conceito de categoria atual no direito coletivo no Brasil? A primeira questão, aproveitando o início da fala, Marco, é que realmente a gente vem vendo, inclusive, né, essa relativização do próprio princípio da proteção, como a professora Maria do Rosário Palma Ramalho fala, que é um princípio da compensação da posição delitória complexa das partes, é quase um xingamento, né? Então, essa relativização da proteção em nome desse pequeno princípio, que eu gosto de cobrar em prova, quero ver quem vai lembrar disso, e ainda mais explicar, né? Então, bem ou mal, eu tenho certeza absoluta, não estou achando, tenho certeza, porque em momento algum é falado lá no relatório da Lei 13.467, ninguém tinha conhecimento desse princípio, até porque ele é novo, tanto em Portugal, ainda mais aqui que ele vem sendo trazido. Mas, de alguma maneira, ele foi utilizado, por exemplo, quando se fala lá do depósito recursal, lá no 899, parágrafos 10 e 11, para micro e pequeno empreendedor, entidades filantrópicas, de alguma maneira se reconheceu que para esses empregadores eles não têm aquele poder econômico de um grande banco, de uma Petrobras, por exemplo. De alguma maneira, a gente vê essa relativização. Quando a gente vê o hipersuficiente lá do professor Magano, do 444, parágrafo único, do 507A da CLT, de alguma maneira você está vendo que a proteção vem dando margem a esse novo princípio. Como eu disse, é um movimento realmente não só do Brasil, mas de diversos outros países. Agora, quando a gente fala nesse tema, eu estava doido para rodear e terminar essa live sem falar contigo, porque você ia forçar, eu sabia que em algum momento você ia forçar para eu falar sobre essa questão da reforma sindical, que está no seu artigo de conclusão lá do curso da ESE, que eu li com muito prazer. É espinhosíssimo pelo primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Caramba, todo mundo fala, temos que ratificar a Convenção 87 da OIT como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ir lá ratificar a convenção, trazer para cá e está resolvido o problema. Aí a gente entra no primeiro problema constitucional, e eu repito, direito do trabalho não é só direito do trabalho, ainda mais quando a gente fala de direitos fundamentais. Aí a gente vai entrar no primeiro terreno espinhoso, que é, nós temos no artigo 8º da Constituição a unicidade, e esse artigo 8º, bem ou mal, pelo poder constituinte originário, de alguma forma ele acaba sendo introduzido num contexto maior de direitos fundamentais. Criticamente ou não, ele está num rol de direitos fundamentais sindicais, segundo parcela considerável da doutrina. E a gente vai lá e importa a Convenção 87, que fala de quê? De alguma forma também direitos fundamentais, mas aí no âmbito internacional é chamado de direitos humanos. Quando você importa essa norma, vamos pensar numa ratificação qualificada, 3/5 em ambas as casas, e entra com o Estatuto de Norma Constitucional, ou seja, aquele bloco de constitucionalidade da teoria francesa. Então, nós temos agora uma norma formal e materialmente constitucional, mesmo que fora do corpo da Constituição. Olha o problema que a gente vai ter. Uma norma constitucional posterior indo contrariamente a uma norma constitucional anterior e originária, ou seja, aquela teoria de Otto Barhoff, normas constitucionais e inconstitucionais. Ou seja, não dá. Do jeito que está, por mais que se pense uma série de possibilidades de introdução, ratificação e introdução no ordenamento jurídico da Convenção 87, aqui o negócio está complicado. Não dá para a gente sequer repensar. Vamos reformular, então, a CLT. Impossível reformular a CLT, por mais que tragamos uma reforma sindical, modificando algo que está na Constituição como uma norma do PCO. E mais, se a gente pensar nisso como uma cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, acabou. Aí acabou a discussão. Não dá para a gente mudar o artigo 60, parágrafo 4º, para depois mudar o artigo 8º, ou seja, uma dupla reforma lá do direito português. Isso é impossível. Mudar só o artigo 8º é um direito fundamental. Não posso. Vou fazer uma nova reforma sindical, como é que eu vou fazer se eu tenho lá um dispositivo constitucional que traz a unicidade? Vai mudar em que na minha vida? Acho pouco provável. Agora, a solução
seria radical uma nova constituinte para mudar? Não dá, também é inviável. Então, a gente está num caminho que eu acho que você está com o mesmo problema meu, e eu acho que, se não quase todos os estudiosos da área do direito coletivo, é que, por mais que tenhamos uma enorme vontade e tenhamos ótimas ideias de reformular a questão do enquadramento, que é um automático, o enquadramento é automático, basta você trabalhar que você está enquadrado, não vai mudar muita coisa se a gente tem um dispositivo que está agarrado na Constituição falando que nós temos a unicidade. A gente pode mudar, por exemplo, o poder normativo, que é uma outra crítica. Me parece que sim, não me parece ter problema. Nós temos o poder normativo no Brasil, Venezuela e Nova Zelândia. Não precisa disso, a meu ver. Daria para a gente fortalecer a arbitragem coletiva? Daria. Agora, a unicidade sindical, a gente está com um problema que nem sequer, a meu ver, por mais voltas e voltas que a gente possa dar interpretativamente, ratificar a Convenção 87 e resolver o problema. E não à toa que até hoje a gente não ratificou. Não sei se você já pensou numa solução melhor, em uma questão aí de introduzir e dizer que é uma norma posterior, que vem em acréscimo à norma anterior. Sinceramente, não sei qual seria a solução. Talvez essa, uma norma constitucional posterior, que na verdade não colide com a anterior, ela só acrescenta, ou seja, daria a possibilidade de unidade, unicidade, pluralidade, e com base nisso aí sim nós vamos mexer, fazer uma reforma decente. O fato é que isso vai cair no Supremo Tribunal Federal e a resposta dada final vai ser sempre por eles. O que você me diz agora? Voltando à pergunta, né, vou denunciar publicamente que o palestrante fugiu dela. Não, fugi não. A questão da categoria, meu amigo. Porque, assim, veja bem, a CLT... primeiro, respondendo aqui a minha colega de escritório, grande doutora Aline Paiva, que nos acompanha aqui no chat, ela pergunta se criar benefícios em norma coletiva exclusivamente para os que contribuem não poderia gerar contingências com pedido de isonomia, já que o tratamento isonômico é uma garantia constitucional. Aline, o palestrante já abordou esse tema no início, talvez você tenha entrado um pouco depois, ele disse que efetivamente já há, pelo menos em Portugal, por exemplo, demandas pedindo isonomia. Só que, ao meu juízo, deixa de ser um problema isonômico quando quem não contribui pede isonomia com quem contribui. Espera aí, você já está em situação diferente. Até o seu trabalho pode ser o mesmo, mas ele está sendo tratado de forma diferente porque ele contribui e você não. Eu pessoalmente, não veria muito problema em relação a isso. Mas voltando, dando essa resposta, depois, se o Cláudio quiser, ele completa. Mas voltando para a questão da categoria, vejam que, embora a Constituição fale em unicidade sindical, o próprio conceito de categoria diferenciada mostra que é possível ainda, a partir de profissões, de situações da profissão, que você tenha dois sindicatos regulando trabalhadores de uma mesma empresa, um que pertence a uma categoria diferenciada, o outro não. Né? Então, talvez a solução seja modernizar o que seja conceito de categorias e talvez até criar novas categorias, por exemplo, diferente daquela. Uma outra coisa, Cláudio, que me parece que já relativiza o conceito da unicidade sindical, é que no Brasil, às vezes, as coisas fáticas se sobrepõem às formais, que é o caso, por exemplo, das centrais sindicais. Sim. Veja que a central sindical, ela está fora do sistema de hierarquia sindical brasileiro, mas lei que considerou, né, que parte do imposto sindical seja revertido às centrais não foi considerada inconstitucional. Não. Então, tem mais, hein? A terceira e a oitava turma do TST, que foram os únicos que julgaram esse tipo de caso no Tribunal Superior do Trabalho, conferiram garantia provisória no emprego aos dirigentes sindicais. Pois é. Então, eu acho que talvez a solução, já que estamos academicamente falando e fazendo provocações, me parece que talvez a gente possa avançar numa mini reforma sindical a partir de uma alteração simples da lei, acrescentando talvez outros exemplos de categorias que não seja apenas a econômica, a profissional e a diferenciada. Entendi. Criar uma categoria, por exemplo, de trabalhadores por empresa. Por empresa, ou por ramo empresarial. Ou por ramo empresarial. Como é na Alemanha. Então, não sei se você concorda comigo da possibilidade disso acontecer. Sim, na Itália nós temos categorias por empresa, na Alemanha nós temos por ramo empresarial.
daria para ajudar sem dúvida, mas ainda eu fico agarrado, talvez isso ajude também, ao mexer nisso, mexeria com o critério da especialidade, o 570. Nós temos o critério da preponderância no 584 ou 582, teria que modificar bem isso aí, mas ainda teria que ser algo muito bem pensado para não parecer uma violação à unicidade sindical, né? Porque essa unicidade parece um negócio que está agarrado e a gente, quando vai mexer, olha para cima e fala, caramba, ela está ali. É como se fosse um fantasma olhando para a gente e com a vontade louca de ignorá-la por completo, mas não tem como, né? Então, nós temos essa unicidade como realmente um negócio que pode ser um complicador, mas, como você vem provocando aqui, não adianta a gente ter receio disso, né? A gente está pensando e repensando o direito, a ideia é evoluir, os fatos estão evoluindo, o jurídico também tem que acompanhar de alguma maneira e corra atrás. Dá certo? Não, tá certo. Vou repensar nisso aí. A nossa presidente da associação, né, a juíza Cláudia Márcia, ela fez aqui uma discordância, ela discordou de mim de que a posição jurídica ideológica dos ministros seja decorrente de quem nomeia. E coloca aqui, por exemplo, os ministros Barroso e Toffoli, né, que foram nomeados pelo presidente Lula, se não me engano, foi o Lula que os nomeou, e adotou posturas diferentes. E aqui no chat eu já respondi, eu falei, bom, pode ser, mas pelo menos durante o tempo em que o Lula estava lá, não era assim. Estava tudo bem alinhado, né? Esse alinhamento, pelo menos, ocorre. Que é uma coisa até que se fala dos ministros do Supremo poderem ir até os 75 anos e passarem por diversos governos, é que pode haver realmente esse descolamento. Sim. Quando aqueles que o nomeou perdem o poder e outros vêm e assumem o poder. Mas fica aqui colocada aí a ponderação da Cláudia Márcia, que democraticamente aceitamos. Beijo, pessoal, eu adoraria, são 19 horas, a gente tem por norma respeitar os tempos que tivemos, então eu gostaria de pedir ao Cláudio, por favor, que faça assim, as suas considerações finais, já adiantando a todos que, de minha parte, sou assim, vou usar a palavra embasbacado, que é feia a beça, mas estou admirado, né, da leitura que o Cláudio faz, do seu conhecimento jurídico, e aí ficou, então, essa live como uma primeira. Já fica aqui o convite para a gente desdobrar. O meu querido colega Túlio Massoni, que vai dividir com o Cláudio, né, no curso de pós-graduação que a EJUTRA começará a promover a partir de setembro. Aliás, já convido a todos os interessados para buscar no site da EJUTRA as informações. O Túlio Massoni, meu querido colega, né, também doutor e especialista na área de direito coletivo do trabalho, já aceitou, Cláudio, fazermos aqui um bate-bola numa nova live. Né? Ótimo, agora, no momento, ele se encontra doentado, mas logo vai estar recuperado para a gente poder voltar aqui. E aí já fica o convite, tá, para a gente prolongar com alguns temas mais específicos que serão lançados. Tá? Quero, em nome da JUTRA e como diretor da EJUTRA, agradecer muito a sua participação e te franquear a palavra aí para as suas considerações finais. Agradeço, Marcos. Agradeço pelas palavras absolutamente exageradas, mas vem de coração, então aceito de bom grado, com certeza. Já antecipo que numa próxima live vamos debater o 611A e o B, e esses critérios ali, afinal de contas, até onde a gente pode analisar cláusulas coletivas, lá do artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, 611A e seus parágrafos, a gente já deixa em aberto para um próximo momento, que eu estava doido para discorrer aqui, mas não vi a hora realmente passando. Então, sempre na sua companhia, as coisas passam rápido, o tempo passa rápido, até porque mais do que agradável, não só pela pessoa, mas pelo conhecimento jurídico. Então, agradeço, Marcos, aqui novamente o convite. Chega a ser não só gratificante, mas emocionante estar contigo, ainda mais que é uma pessoa que meu pai, para agradar meu pai, é muito difícil. Então, como meu pai, desde o começo da magistratura, falava muito bem de ti, das aulas que você dava na sua residência, da música que tocava depois, inclusive, botava um disco para tocar as músicas depois. Então, é difícil agradar o homem. Então, se você conseguiu essa façanha, eu já pensava, ele é diferenciado, não é à toa
que é o Marco Cavalcante, a grande fera, e o nosso patrimônio do nosso tribunal. Obrigado, Marcos, obrigado a todos e todas pela presença, tá? Ainda aqui virtualmente, e aguardo o convite que eu vou cobrar para um próximo encontro, com certeza. Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, e vocês viram que exagerado foi ele nos elogios, né? Mas assim, a gente vai se gostando a partir das afinidades, né? Fui muito feliz na magistratura do trabalho e agora estou feliz na advocacia puramente, exclusivamente trabalhista, que inicio a partir da próxima semana. Agora, no dia 31 de agosto, acaba a minha quarentena, né, na primeira região, então espero poder estar lá diante do magistrado Cláudio Freitas, fazendo requerimentos para ele indeferir, né? Eu pedi para constar em ata ele indeferir também. Né? Está tudo gravado hoje em dia, hoje é tudo gravado. Não tem nem como. Bom, olha, gente, todos já conhecem as nossas lives, muito obrigado, Cláudio, já sabe da nossa informalidade, os colegas, os advogados, que são sempre muito bem-vindos. Então, já fica aqui o convite feito. Agora, Cláudio, é só questão de marcar nova data. Joia. O convite já está feito, o Túlio também já aceitou. Quero agradecer a todos e desejar uma boa noite e até a próxima live. Obrigado, pessoal. Boa noite.